Bom, queridos, Malaquias capítulo 1, versículo 1 diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias, tá? Vamos orar mais uma vez, por favor? Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos na sua presença, Pai, para ouvir a tua palavra, Senhor. Nós queremos que o Senhor ministre ao nosso coração, que o Senhor, de fato, alcance o nosso coração por meio da tua palavra. Senhor, nós não dizemos isso apenas da boca para fora, Senhor. Nós ansiamos verdadeiramente, Pai, que o Senhor fale conosco, que a palavra chegue ao nosso coração, Senhor, e que ela produza em nós a tua vontade, Senhor, que ela gere em nós a tua vontade, Senhor. Somos teu povo, Senhor, somos tua igreja. A palavra é aquilo que alimenta a nossa alma. A palavra é aquilo que ilumina, Senhor, meu Deus, Pai, a nossa caminhada nesse mundo, Senhor. Portanto, nós precisamos desesperadamente, meu Deus, que o Senhor fale ao nosso coração através da tua palavra, porque se o Senhor não falar, meu Deus, então nossa vinda aqui, Pai, é vão, Senhor. Por amor do teu nome, Pai, que o Espírito Santo use a palavra para alcançar o nosso coração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro a Ti, Senhor, e te agradeço no nome de Jesus. Queridos, eu convido que você fique atento, tá bom? Nós temos um livro, irmãos, que ele retrata um pouco a realidade da igreja hoje, entendeu? Inclusive a nossa realidade como igreja, tá? Esse livro é um retrato da nossa realidade como igreja, tá? Em parte, quando você lê o livro, quando você começar a compreender o livro, você vai perceber que ele retrata um pouco. Há um pouco de formalismo no nosso meio, entendeu? Há um pouco de esfriamento em algumas pessoas, você percebe claramente isso, que há um esfriamento na fé, que há um amortecimento na fé, né? Não é mais aquela fé viva, não há mais a mesma alegria de cultuar o Senhor, existe até mesmo um certo ceticismo em muitas pessoas que congregam, que vêm à igreja, sabe, não dando mais crédito à palavra, não dando mais crédito na sua relação com Deus, e muitas vezes age apenas mecanicamente como um hábito, né? É costume vir à igreja no domingo, na terça, e a pessoa acaba fazendo isso, mas sem que haja, querido, aquela espontaneidade, sem que haja a vida de Deus fluindo na vida da pessoa. Então, esse é um livro muito atual, querido, muito atual, e eu gostaria de convidar vocês a que prestassem atenção naquilo que vai ser ministrado nesses dias aqui nas terças-feiras, tá bom? Eu vou fazer hoje uma coisa, a nossa ministração, eu pretendo que seja bem rápido, tá? Porque há um comentarista chamado James Wolfendale, tá? Wolfendale, sei lá. Ele faz uma observação muito interessante a respeito desse versículo, querido, porque ele destaca aqui nesse versículo 4 verdades que são importantíssimas. Por mais simples que seja, mas são importantes. Ele destaca aqui a natureza da mensagem, tá? Aqui, ele destaca a autoridade da mensagem, o destino e o instrumento. Tudo isso, basicamente a nossa ministração de hoje vai ser só essa, tá? Essas observações a respeito desse versículo, tá? E eu vou começar falando exatamente a respeito da natureza da mensagem. Escute bem, olha o que o profeta diz: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. A mensagem de Malaquias é uma sentença, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Você percebe? A palavra sentença, querido, aqui, ela vem do original e ela significa peso, fardo, entende? E isso aponta para nós, querido, aqui uma coisa interessante, é que a mensagem, tá? Não é uma mensagem que tem a intenção de consolar o povo. Pelo contrário, ela tem o propósito de confrontar e de censurar o povo de Deus. Escute o que eu vou te dizer, queridos, tá?
Deus está escrevendo para uma igreja, para um povo, vamos colocar para um povo, né? Nós trouxemos na semana passada aqui as possíveis, né, datas aqui a respeito dessa carta, e eu disse a vocês a semana passada que existem duas teorias que me agradam muito, né? A teoria de que essa carta foi escrita naquele intervalo ali de quando Neemias, depois que ele construiu os muros da cidade, que organiza o culto, ele volta para a Babilônia, né? Depois fica lá 12 anos, aí ele retorna para Jerusalém. Alguns estudiosos tentam encaixar a data desse livro aqui naquele período. Mas há um grupo maior ainda de estudiosos que defendem com muitos argumentos e argumentos muito interessantes que esse livro ele tem uma data um pouco posterior a isso, vai além, entende? É bem depois já de Esdras e de Neemias. Neemias já não está mais no cenário, aquelas reformas que foram feitas se perderam, o povo tá afastado do Senhor, o culto já não alegra mais a Deus. Nós vamos encontrar um versículo aqui, irmãos, que é um negócio chocante. Deus dizendo assim: quem dera tivesse alguém aí que fechasse as portas do templo. Por quê? Porque o culto não está mais agradando ao Senhor, o culto virou apenas formalidade, não há mais vida, não há mais espontaneidade, não há mais interesse. As pessoas são religiosas e elas vão ao culto apenas como fruto dessa religiosidade e não mais porque amam ao Senhor. E esse culto está um culto tão assim, tão morno, tão sem sentido, sem sal, que Deus está desejoso de que alguém pudesse fechar as portas do templo. É preferível para Deus que não houvesse culto do que haver um culto como aquele. Irmãos, isso fala muito, ou deveria falar muito conosco, querido. Queridos, isso deveria levar a gente a um tipo de meditação, sabe? A um questionamento. Será que o meu culto, não é a igreja? Nessas horas, irmãos, a gente não deve pensar em igreja. Porque o fulano, porque o ciclano, esqueça o fulano e o ciclano. A pergunta que a gente deve fazer é: será que o meu culto está sendo agradável a Deus? É essa pergunta que tem que ser feita e respondida por nós, querido. E eu começo exatamente questionando você. Como é que está o teu culto a Deus, irmãos? Como é que está o teu culto a Deus? Qual a motivação sua para vir à igreja? Será que nós estamos sendo movidos apenas pelo hábito, por um espírito de religiosidade, como esses judeus aqui estavam fazendo? E sabe uma coisa interessante? Deus sabe da situação do povo e ele não envia um profeta para animar o povo, ele envia um profeta para confrontar e censurar o povo. Daí, irmãos, a Almeida Revista e Corrigida iniciar o texto dessa maneira. Lá na Almeida Revista e Corrigida está assim: peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. A mensagem, irmãos, tinha um peso triplo. Era um peso para o profeta, era um peso para o povo, mas também era um peso para Deus. Na verdade, a mensagem de Malaquias é uma denúncia contra o pecado e o formalismo do povo de Deus, querido. A palavra hebraica, sentença, ela é a palavra massá. Eu não sei pronunciar bem aqui, mas é como se escreve, massá. Significa mais do que uma palavra da parte do Senhor. É algo pesado, é algo duro, é algo que Deus vai dizer ao povo, sabe? E olha uma coisa interessante. Se você quiser entender o significado dessa palavra, querido, basta você pegar a mesma palavra e olhar a aplicação dela em outros lugares. Aí eu quero te mostrar uma coisa interessante. Êxodo, capítulo 23, no versículo 5, diz assim, se você puder acompanhar, por favor, acompanhe, querido. Êxodo 23, 5. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece,
não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Olha só, se tu vires prostrado um jumento debaixo da sua carga, tá? Não importa se o jumento é do teu inimigo, ajude ele. Por quê? Porque ele está sobrecarregado, ele não está suportando o peso da carga e por isso ele está prostrado. O debaixo da sua carga aqui é a mesma palavra para a sentença que Malaquias usa no começo desse texto, massá, massá. Em Números 11:11, há uma outra citação muito interessante dessa mesma palavra, queridos. Está assim: disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo e porque não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Vou ler novamente para você. Moisés que está falando ao Senhor: por que fizeste o mal a teu servo? Está falando dele mesmo, tá bom? E por que não achei favor aos teus olhos? E por que ele está reclamando? Porque ele está dizendo: o Senhor colocou sobre mim a carga de todo esse povo. A carga está pesada, eu não estou suportando carregar esse peso, por isso Moisés está reclamando diante de Deus. É esse o sentido da palavra amassar, é esse o sentido da palavra sentença. Peso da palavra do Senhor, irmãos, é o que diz a revista e corrigida. A mensagem, irmãos, era um peso, novamente, para o coração do profeta, era um peso para o coração do povo, era uma mensagem dura da parte de Deus. Escute, irmãos, por que a mensagem era um peso para o coração do profeta? Porque ele tinha que proferir a mensagem. Ele tinha, da parte de Deus, a responsabilidade de confrontar o povo, de denunciar o pecado do povo, de chamar o povo ao arrependimento. Ele sabia que era uma mensagem dura, aquilo era pesado para ele ter que anunciar, assim como era pesado para o povo ter que ouvir o profeta. Mas mais pesado ainda, querido, era para Deus ter que confrontar o povo dessa maneira. Não era uma mensagem, querido, agradável ou fácil de se ouvir. Olha, irmãos, eu posso dizer a vocês, querido, que é muito fácil associar essa situação vivida por esse povo com o que nós temos observado hoje em boa parte da cristandade. Nós precisamos ouvir esse peso da palavra de Deus, sabe? O espírito religioso pós-moderno, querido, com o seu pragmatismo, está mais interessado em mensagens suaves, de autoajuda, mensagens que fazem cócegas no ego humano. Poucas pessoas dispostas a anunciarem a mensagem do Senhor como ela deve ser anunciada. Sabe uma coisa interessante lendo Martin Lloyd Jones? Eu estou lendo o comentário dele de Efésios, são 5. O livro que eu estou lendo, irmãos, alguém compilou os 5 livros, né? São 2.720 páginas. Eu estou penando ali para ler aquele negócio. Muito, muito, muito difícil, irmãos. E muita coisa, sabe? Mas ele vem dizendo o tempo todo, ele vai falando o tempo todo da seguinte forma. Ele diz: a igreja está hoje como está por causa disso. Aí lá na frente ele diz: se a igreja soubesse isso, a igreja não estaria como está. E aí ele vai colocando isso o tempo todo, o tempo todo. Eu diria, como Lloyd Jones, querido, que se houvesse mais pregadores pronunciando essa sentença de Deus a respeito da igreja, não tão interessada, sabe, em pregar mensagens agradáveis, em fazer cócegas no ego humano, mas chamando a igreja ao arrependimento, chamando a igreja a uma mudança de vida, querido, talvez a realidade da igreja no Brasil não fosse a que nós temos presenciado hoje. Irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês, eu ouço muito avivamento, avivamento, avivamento para cá e para lá, até parou um pouco por causa da pandemia, né? Mas antes da pandemia, o que a gente só ouvia era: o Brasil está vendo um avivamento, o Brasil está, e aquela coisa toda. A pandemia veio, acabou a mensagem de avivamento, né? E a pandemia já foi embora, e essa mensagem ainda não ganhou o corpo novamente. Por quê, querido? Porque não há um avivamento no Brasil, irmãos.
Queridos, não pode haver avivamento se a palavra não é pregada corretamente, forma que deve ser pregada. Não há avivamento, irmãos, sem que o povo seja chamado ao arrependimento, querido. Não pode. O que nós temos visto hoje no Brasil é um evangelho, é um negócio contraditório, é um evangelho egocêntrico. Eu não sei se é possível juntar essas duas palavras numa frase, entende? Mas é um evangelho voltado para o ego humano, é um evangelho antropocêntrico, centralizado no homem, nas necessidades do homem. O que dá ibope hoje, o que dá retorno financeiro hoje, o que atrai seguidor nas redes sociais, querido, é você dizer às pessoas aquilo que elas querem ouvir. Isso atrai gente. E há muitas pessoas que se submeteram a esse tipo de pressão porque querem algum tipo de relevância, entende? Ou porque estão mais interessados na questão financeira, eu não sei o motivo, mas muita gente tem cedido a isso, querido, e tem deixado a verdadeira mensagem do Evangelho de lado, pregando algo que vai agradar as pessoas. E vai fazer as pessoas se sentirem bem. Querido, você pode até se sentir bem, mas se você não tiver comunhão com Deus, se você não estiver andando com Deus da maneira correta, o sentir-se bem não vai te ajudar em absolutamente nada, querido. Nada. Eu vou citar o Hernán Dias Lopes. Ele tem umas tiradas que eu gosto muito. Ele diz assim: o ouvinte contemporâneo não quer pensar, quer sentir. Ele não busca conhecimento, ele busca entretenimento. Irmãos, quanta verdade há nisso aqui, queridos. Seu culto não é racional, é sensitivo, é emocional. Ele quer sentir alguma coisa, ele quer se emocionar. É isso que as pessoas estão buscando na igreja hoje, querido. Os púlpitos, eu continuo citando o Hernán Dias Lopes, os púlpitos contemporâneos estão deixando de tratar do pecado e falhando em chamar o povo ao arrependimento. Os pregadores modernos pregam o que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir. Pregam o que funciona e não o que é verdade. Isso aqui ele está falando do pragmatismo, querido. Pragmatismo é aquela ideia, uma igreja lá em São Paulo fez isso e está dando certo. Bom, já que deu certo lá, eu vou fazer a mesma coisa aqui, porque vai dar certo aqui também. Isso é pragmatismo, entendeu? Não estão preocupados com a verdade, mas aquilo que pode funcionar para a igreja. Pregam para entreter e não para converter. Os pregadores modernos estão mais interessados em agradar aos bodes do que alimentar as ovelhas. E ele encerra dizendo: a pregação contemporânea prega fé sem arrependimento e salvação sem conversão. Eu gosto disso, querido, porque ele sintetiza boa parte da realidade que nós temos presenciado. E aqui, irmãos, eu cito para vocês aqui os dois principais males da época de Malaquias, tá? E que não há como a gente alterar isso. Esses dois males descritos por Malaquias no livro, eles fazem parte da nossa realidade de hoje. Qual é? É o formalismo e o ceticismo religioso. Formalismo religioso, querido, é a prática de rituais e cerimônias religiosas de maneira superficial, mecânica e sem sinceridade de coração. São pessoas que apenas cumprem as suas obrigações externas sem verdadeira devoção ou relacionamento com Deus. É fazer por fazer, é fazer por hábito, sabe? É um culto oferecido sem vida. Você está aqui, sabe aquele culto de corpo presente? É isso. Já viu? Faz isso para o defunto? Acontece com a igreja. O corpo está aqui, mas a mente está divagando por muitos lugares e coisas. Não há uma entrega, não há vida, não há relacionamento com Deus. O ceticismo religioso é a postura de dúvida ou descrença em relação às verdades espirituais,
a autoridade de Deus ou a eficácia da fé, resultando em uma atitude crítica e distante que enfraquece o compromisso com a prática religiosa e o relacionamento com Deus. Eu vou te dar 2 exemplos aqui, queridos, desse ceticismo religioso, tá? Vamos lá, pense, por exemplo, na questão do cuidado de Deus. Uma pessoa que enfrenta dificuldades na vida se questiona se Deus realmente se importa ou está presente. Isso leva a um afastamento da fé, com pensamentos como: se Deus existe, por que Ele permite tanto sofrimento? Quando uma pessoa está passando por lutas, por dificuldades, ela questiona se Deus realmente se importa ou se Ele está presente. Esse tipo de comportamento, querido, afasta a pessoa da fé e leva ela, irmãos, a questionar Deus. A questionar Deus. Olha, a gente tem que ter o cuidado de... Eu tenho uma preocupação, que é a ideia de que a gente sempre, quando ouve alguma coisa, nós não conseguimos relacionar isso a nós. A gente sempre dá um jeito de escapar dessas questões, tá? Você pensa, por exemplo, nessa questão. Eu não sei se você tem consciência, mas eu posso dizer uma coisa. Quando nós estamos orando por batismo com o Espírito Santo, nós temos buscado isso há bom tempo, querido. Desde o retiro, na verdade, antes do retiro nós já orávamos, nós tínhamos os nossos alvos de oração, e a gente vem, mas com o retiro nós começamos a buscar isso de maneira sistemática, a todos os cultos, tá? Nas orações aqui, na terça, na quarta, na sexta, nós temos pedido por isso constantemente, pelo menos 3 vezes por semana. Não sei, há 1 ano e meio, 2 anos, eu não sei dizer quanto tempo. Chega um momento, querido, que a gente é levado a questionar: meu Deus, mas até quando eu vou pedir isso? Ou eu questiono a Deus, ou é possível que eu caia nesse ceticismo religioso? Isso não vai acontecer. Isso é perda de tempo. A gente começa a desconfiar, querido, de Deus e das Escrituras. Esse é o segundo exemplo que eu quero dar a vocês. Essa desconfiança em relação às Escrituras. Alguém que, ao ouvir pregações ou ler a Bíblia, considera suas mensagens ultrapassadas ou irrelevantes, pensando: essas histórias não têm valor prático para os dias de hoje, são apenas mitos e tradições. Uma pessoa que diz isso, querido, não é um incrédulo, é uma pessoa que colocou a sua confiança no Senhor e começou a buscar muito fervorosamente por algo, mas esse algo não aconteceu na vida dela, e ela pode se transformar numa pessoa cética, sabe? Ela pode começar a questionar a validade. Repito, nós estamos há um bom tempo orando por um batismo com o Espírito Santo. Irmãos, essa vai ser a minha oração até morrer. Eu vou orar porque e às vezes me dá uma tristeza, porque diz de Lloyd Jones que ninguém buscou tanto isso na sua geração como ele, e ele morreu sem ver um avivamento. Ele escreveu, ele pregou, né? Ele buscou isso constantemente e ele não viu um avivamento. Eu temo por isso, querido, mas é um propósito do meu coração de buscar isso no Senhor até que Ele atenda a nossa oração e Ele visite a igreja com avivamento, querido. Porque sem esse despertar do Espírito Santo, irmãos, as pessoas vão viver uma fé, sabe... Eu temo falar algumas coisas com vocês, mas vamos ver uma fé muito enfraquecida, querido. Enfraquecida. Bom, nós falamos aqui a respeito da natureza da mensagem. Agora, eu quero chamar a sua atenção para a autoridade da mensagem. Novamente, Malaquias 1:1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. A mensagem é uma sentença pronunciada pelo Senhor. A mensagem não é fruto da imaginação do profeta, nem uma queixa que o profeta tem contra o povo. O profeta aqui é apenas o transmissor da mensagem. A mensagem vem de Deus, daí a sua autoridade.
Não é o profeta falando daquilo que ele pensa, falando daquilo que ele acha a respeito do povo. Não, não tem nada a ver, querido. É apenas o profeta reproduzindo aquilo que Deus está comunicando a ele, entende? É uma mensagem carregada de autoridade. O profeta aqui, querido, ouve de Deus e ele então leva isso ao povo. É uma mensagem que está vindo do céu, está vindo de Deus para o povo. Paul Walsh diz uma coisa interessante quando ele pensa sobre isso. Ele diz que quando o sermão é interpretado corretamente, ele não é palavra de homem, mas palavra de Deus. É Deus falando ao seu povo através do pregador. Calvino tem uma coisa mais interessante para dizer. Ele diz, querido, e ele entendia isso, que o púlpito é o trono a partir do qual Deus governa o seu povo através da palavra. São pensamentos interessantes, sabia? Como é que Deus governa o seu povo? Calvino entendia que era através do púlpito, da pregação, da exposição da palavra de Deus. É a mesma coisa que Paul Walsh diz. A mesma coisa. Ele diz assim, uma pregação que ele fez, se eu estiver interpretando corretamente, então o que vocês estão ouvindo não é conceito, não são conceitos meus, não são ideias minhas. O que vocês estão ouvindo é palavra de Deus. E isso é interessante, irmãos, porque 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 11, ele diz assim, eu estou usando aqui a Bíblia Viva a americana, você é chamado para pregar, então pregue como se o próprio Deus estivesse falando através de você. É essa a postura do pregador, sabe? É pregar como se Deus estivesse falando. Isso significa que eu não posso vir para cá, queridos, e pregar ideias minhas, sabe? E pregar coisas da fruto do meu pensamento. Eu preciso vir para cá e apenas expor a palavra de Deus, apenas interpretar corretamente e explicar isso a vocês. É a função do pregador, querido. Isso é a função do pregador. Ao mesmo tempo, querido, quando alguém prega por conta própria, Deus não tem compromisso com esse tipo de pregação. Quando o homem prega aquilo que lhe dá na cabeça, quando a intenção do homem é procurar um texto bíblico para ele pregar à igreja, porque ele quer agradar a igreja, Deus não tem compromisso com esse tipo de pregação, querido. Não tem. O chamado para pregar, irmãos, é um chamado muito solene, muito solene. Eu não tenho, irmãos, eu não escolho o tema de mensagem. Hoje eu vou falar sobre isso. Não, eu faço isso quando eu vou pregar financeiramente. Mas até nisso eu vou pregar texto bíblico, né? Então eu tiro, que eu estou fazendo agora, eu vou tirar aí 4 domingos para fazer uma exposição bíblica a respeito de finanças, à luz da Bíblia, como vocês viram no domingo passado. É a exposição de um texto, tá? Mas eu escolhi fazer isso. Isso acontece uma vez por ano, 2 vezes por ano. No geral, eu prego expositivamente. Vocês sabem, eu estou pregando nos domingos. Agora eu parei, né, com 1 Coríntios, parei a exposição para fazer essa exposição sobre finanças. Na terça é Romanos, que eu parei para fazer uma exposição agora em Malaquias. Mas na hora que termina aqui, a gente volta para Coríntios e volta para Romanos novamente, querido. É sempre expositivamente. Por que eu faço isso, irmãos? Porque eu entendo, querido, e que o chamado do pregador é anunciar todo o conselho de Deus. Então não tem que escolher o que eu tenho que pregar. É Romanos, então nós vamos expor tudo o que está lá, da melhor forma possível, entendeu? Para que você possa entender. A mensagem, ela é uma mensagem que precisa ter autoridade. No texto que nós estamos lendo aqui é sentença pronunciada pelo Senhor. A origem da palavra é Deus. O profeta é apenas o mensageiro. O profeta é apenas aquele que está anunciando a mensagem, queridos. Em terceiro lugar, o destino da mensagem. Nós falamos sobre a natureza da mensagem, nós falamos sobre a autoridade da mensagem, agora nós vamos falar sobre o destino. Novamente, Malaquias 1:1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Malaquias entrega essa mensagem, essa sentença do Senhor contra o seu próprio povo. Irmãos, nós não podemos esquecer jamais que no Velho Testamento Israel era o povo de Deus.
Entretanto, como povo de Deus, Israel desprezou a sua palavra e com isso ele insulta o amor de Deus, o amor que Deus tem por eles. Tanto os líderes como o povo quebram a aliança de Deus, insultando a Deus dessa forma. Se você vai para Malaquias 2:8, lá está assim: mas vocês aqui são sacerdotes, mas vocês se desviaram do caminho e por meio de sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor. Veja, são os sacerdotes. Os sacerdotes eram as pessoas responsáveis por ensinar a palavra ao povo. Mas a acusação de Deus aqui em relação aos sacerdotes é que eles, através do ensino deles, eles estavam desviando as pessoas do caminho de Deus. Aqueles que foram levantados por Deus para instruir o povo são os mesmos que estão desviando o povo de Deus, porque estão ensinando erradamente a palavra de Deus. Consegue imaginar um negócio desse, querida? Consegue perceber, irmãos, a gravidade do que Deus está colocando diante desse povo? Por isso a mensagem, por isso uma sentença, por isso o peso da palavra do Senhor contra Israel. Por quê? Porque os líderes, aqueles que foram escolhidos por Deus para guiar o povo, são exatamente aqueles que estão desviando o povo do caminho de Deus. Que loucura, irmãos, que negócio assim absurdo é esse, querido? Mas nada disso aqui é novidade, irmãos. Nada disso é estranho hoje na realidade da igreja. Nada disso. Há muitas igrejas, queridos, que têm afastado as pessoas de Deus. Há muitos pregadores, por causa de interesses pessoais, talvez por causa da ignorância mesmo, sei lá o motivo, essas pessoas têm sido instrumentos do diabo para afastar as pessoas de Deus, com uma pregação que não aproxima as pessoas de Deus, com uma pregação que não chama ao arrependimento, com uma pregação que não leva o homem para Deus, mas afasta o homem de Deus. Essa pregação materialista que nós temos hoje, querido, essa pregação antropocêntrica que nós temos presenciado hoje, esses coaches espirituais aí hoje, irmãos, essas pessoas têm levado muita gente para longe de Deus, porque elas não apresentam a Deus como Ele é, porque elas não anunciam a mensagem como ela é, porque elas estão pregando um outro evangelho, aquilo que Paulo condena lá em Gálatas capítulo 1, entende? Que ele diz que não há outro evangelho. Há muita gente, queridos, que estão usando a palavra de Deus para afastar as pessoas de Deus. Essa é uma realidade muito comum. Ô, irmãos, esse advento de rede social, isso expõe a gente a tanta coisa, querido. Eu tenho dito a algumas pessoas, querido, cuidado com mensagens em redes sociais, porque é muito fácil você ser um pregador de rede social, você não tem compromisso, você não tem responsabilidade nenhuma com a alma de ninguém, você está ali, e muitos deles, querido, eu sei que há homens de Deus pregando em redes sociais, eu tenho consciência disso, há homens sinceros, há homens honestos, mas também, querido, eu tenho consciência de que há muitas pessoas que fazem das redes sociais o seu ganha-pão. E essas pessoas aprenderam que se elas disserem às pessoas o que elas querem ouvir, isso é rentável, sabe? Isso favorece ela. E não importa, querido, se... o pastor Jair estava me mostrando uma coisa, um pregador que viaja para o futuro e vê o que vai acontecer, e ele está ensinando. Eu digo, pastor, e tem gente ouvindo isso? Ele diz, tem, Edilson, tem muita gente ouvindo e dando crédito para ele. Ele diz que não pode revelar as coisas porque aí conta lá uma mentira e as pessoas estão dando crédito. Irmãos, é triste o negócio desse, sabe? É triste. Você vê cada absurdo hoje, querido, em relação à pregação. E a gente ouve aquilo dali, chega a dar náuseas. E aí o grande questionamento que me vem é, meu Deus, e tem gente ouvindo isso. E tem gente seguindo esses indivíduos. Pior, tem gente bancando esses indivíduos financeiramente, entendeu?
É loucura, irmãos, é um negócio assim quase que inexplicável. Quanta ignorância, quanta falta de conhecimento. Essas pessoas não leem Bíblia, essas pessoas não conhecem Bíblia, nunca pararam para estudar. Aí tudo aquilo que alguém fala no nome de Deus, usando a palavra de Deus, eles tomam isso como certo. É engraçado, né, essas coisas. Porque a gente prega, expõe biblicamente corretamente, entendeu? Interpreta corretamente e as pessoas têm dificuldade de aceitar e de viver. Aí chega um cara pregando a mentira e a pessoa abraça aquela mentira, dá crédito à mentira e vive uma vida baseada na mentira. Eu não entendo essas coisas, irmãos. Às vezes dá uma certa revolta no coração de Deus, mas por que isso? Ah, Jesus. Queridos, a gente precisa, irmãos, permitir que a palavra de Deus guie a nossa vida. Eu vou insistir, querido, sempre que vocês leiam a Bíblia, que vocês tirem tempo. Mas eu tenho alimentado uma preocupação. Eu não sei se eu estou certo, querido, em alimentar esse tipo de preocupação. Mas eu temo, às vezes, que algumas pessoas leiam a Bíblia apenas porque elas querem ganhar uma Bíblia no final do ano, ou porque querem mostrar que conseguiram ler a Bíblia. Mas a leitura não alcança o coração. A leitura não gera nenhum tipo de transformação. Eu vou ler 4 capítulos, e aí o meu alvo é terminar os 4 capítulos, então eu vou fazer um esforço, mas aquilo não falou comigo, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, querido. Eu já li a história de José, pelo menos, por baixo, 30 vezes. 30 vezes. E eu não consigo passar por aquela história sem me emocionar com ela. A história de Ruth. É quase que impossível passar por aquele texto, querido, sem que você seja levado à comoção, em perceber o agir de Deus. É um livro que não fala quase, né? Mas você percebe um agir de Deus, sabe? Você percebe uma ação de Deus e aquilo te emociona. Você lê Esther, irmãos, e se aquilo não te leva para as lágrimas, eu acho que a tua leitura não está tendo utilidade nenhuma, sabe? E tantos outros textos bíblicos, querido. Eu vou insistir, querido. Minha instrução, meu conselho, tá? É que você leia a Bíblia uma vez por ano, sempre, todo ano, todo ano, todo ano. Mas cuidado, querido, para que isso não se torne uma leitura mecânica, uma leitura sem vida. Quando você apenas. O Spurgeon dizia uma coisa interessante. Ele escreveu um livretinho bem pequenininho a respeito das Escrituras. E ele disse nesse livretinho lá que se você não entende o que está lendo, tanto faz você ler assim, 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 não faz diferença. Se você está lendo em inglês, português, em hebraico, não faz diferença nem. É lógico que ele não está dizendo que você tem que entender tudo que está lendo, irmãos. Não é isso. Mas eu preciso fazer um esforço para compreender aquilo que eu estou lendo. E esse povo, querido, longe de corresponderem ao amor de Deus, eles desprezaram a Deus, desprezaram a sua palavra, desprezaram o culto e as ofertas. Por isso, querido, todo o livro traz uma mensagem dura contra o povo, chamando eles ao arrependimento e a uma mudança de vida. Irmãos, a Bíblia é muito clara quando diz que o juízo de Deus sempre deve começar com o seu próprio povo. É só você ler a Bíblia que você vai perceber exatamente isso. Deus castiga muitas nações, mas o juízo vem sobre o seu povo. 1 Pedro, lá no capítulo 4, Pedro diz assim, olha, no 4,17, porque a hora do julgamento chegou e deve começar primeiro entre os próprios filhos de Deus. Aí ele faz uma pergunta interessante, né? E se até mesmo nós, que somos salvos, devemos ser julgados, qual será o destino no que aguarda aqueles que nunca obedeceram ao Evangelho? Mas o retrato é, Deus julga a sua igreja, Deus julga o seu povo. Antes de julgar o mundo, querido, Deus julga o povo, o seu próprio povo. Na verdade, irmãos, é crível afirmar que a preocupação de Deus não é
tanto com aqueles que não são povo. Você já observou uma coisa interessante? Nenhuma carta do Novo Testamento foi escrita para pessoas incrédulas. Todas as cartas são escritas para crentes. A preocupação de Deus é corrigir o seu povo. Aqui Deus vai lidar com esse povo. Queridos, vamos pegar essa teoria de que esse livro foi escrito depois da morte de Neemias, um tempo depois. Esse povo teve lá quando voltaram da Babilônia, eles tiveram lá Zorobabel como governador, Josué o sumo sacerdote, e ali Ageu e Zacarias trabalhando com eles, pregando, incentivando o povo, trazendo a palavra de Deus. Eles levantaram o templo, construíram tudo. Depois Neemias eles reconstroem o muro da cidade, restabelece o culto. Se você ler Neemias, eu preguei esse livro aqui já na igreja, se você ler Neemias, quando eles restauram os muros, que eles vão celebrar o Senhor, né? Aí eles começam a buscar a Deus, a orar e a ler a palavra de Deus. Há um avivamento ali. Neemias organiza tudo, o culto direitinho. Neemias vai para a Babilônia, depois de 12 anos ele volta. Quando volta o negócio desandou, mas aí ele traz tudo para os eixos novamente, ele corrige de novo. Só que aí Neemias sai de cena. Eu não sei se morreu ou se voltou definitivamente para a Babilônia. O tempo passa e aquele povo que estava diante do Senhor se afasta, a começar dos sacerdotes. Eles relaxam com o sacerdócio, eles começam a fazer outras coisas, começam a casar com pessoas, com mulheres gentias e descrentes, no caso, entendeu? O povo está vendo o exemplo do sacerdote, eles também estão casando, viram a bagunça, eles não têm mais prazer no culto, eles estão levando para Deus ofertas que não agradam a Deus. Vamos falar sobre isso, entendeu? Animais mancos, animais aleijados, que não servem para Deus, eles estão levando qualquer coisa para Deus. O negócio desandou completamente, a ponto deles dizerem: é melhor viver no pecado do que servir a Deus, porque aqueles que estão vivendo no pecado estão vivendo melhor do que aqueles que temem a Deus. O negócio está feio, irmãos. E aí Deus levanta esse homem para pregar a esse povo, para chamar a esse povo. E não esqueçam um detalhe, querido: ele é o último profeta antes dos 400 anos de silêncio. A mensagem dele era urgente. Depois de Neemias, Deus vai levantar João Batista. Há 400 anos de silêncio na nação, 400 anos que não se ouve a voz de Deus mais. Alguém aqui já leu algum livro desse período? A gente chama isso de período interbíblico. Eu sugiro a vocês que, se puderem, leiam lá Macabeus 1, 2, 3, leiam. Você vai encontrar uma história, irmãos, ou então a história dos hebreus de Flávio Josefo. Pegue lá esse período lá, entende? E você vai entender algumas coisas do que aconteceu com esse povo nesse período. Irmãos, Deus corrige a quem Ele ama. Deus corrige a quem Ele ama. A preocupação de Deus não é tanto com os incrédulos, a preocupação de Deus é com o seu povo. A Bíblia nos ensina muito claramente, querido, Hebreus 12, a partir do versículo 6, isso é muito claro: pois o Senhor corrige a quem ama e açoita todo aquele que aceita como filho. Permitam que Deus eduque vocês, pois Ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com seus filhos. Pois quem já ouviu falar de um filho que nunca foi corrigido pelo seu pai? Se Deus não os castiga quando é preciso, como os outros pais castigam seus filhos, então isso significa que, na verdade, vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Olha, eu olho para esse texto, irmãos, e eu vejo um negócio assombroso aqui, irmãos, assombroso. Há muitos crentes que pecam, e porque não acontece nada com eles, eles pensam assim: não, estou debaixo da graça, Deus não está fazendo nada, é como se Deus não estivesse vendo. Irmãos, uma pessoa em pecado, que não é disciplinada por Deus, irmãos, ela deveria fazer que nem Esdra, arrancar os cabelos da cabeça, se desesperar, porque se ela está em pecado, querido, e Deus não a disciplina, irmãos, é para se ficar preocupado. Por quê?
Porque Deus corrige a quem Ele ama. Deus disciplina quem Ele ama. Quando o povo de Deus desobedece, querido, Ele sempre vai enviar a vara da disciplina. O Hernando Dias Lopes diz que nós não temos autoridade para chamar o mundo ao arrependimento antes de acertar a nossa vida com Deus. Ele diz: se o nosso sal for insípido, seremos pisados pelos homens, nos tornaremos inúteis. Se a igreja não andar com Deus, ela será pedra de tropeço em vez de exercer o ministério da reconciliação. Em quarto lugar, querido, e eu já caminho para finalizar, para a gente poder orar, nós falamos a natureza da mensagem, primeira coisa, né? A autoridade da mensagem, o destino da mensagem. Agora a gente vai falar sobre o instrumento da mensagem. E o instrumento é Malaquias. Há uma sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Isso aponta, querido, para o fato de que ele foi usado como instrumento. E aí eu repito aquilo que eu disse no começo. Isso significa que ele não trouxe nada seu. Ele apenas relatou fielmente o que lhe havia sido confiado por Deus. Malaquias não está falando de si mesmo. Malaquias não está colocando as suas opiniões. Não é que ele está observando o povo e ele está se indignou com isso e agora ele está lá brigando com o povo. Não é, irmãos, não é. Ele está ouvindo de Deus e levando isso ao povo. Isso nos leva, querido, a afirmar que Deus levanta homens para pregar não o que eles querem pregar, não o que o povo quer ouvir, mas o que Deus ordena. Quando o pregador começa a dizer só aquilo que as pessoas querem ouvir, então você pode ter certeza que esse pregador não está falando mais da parte de Deus. Não pode, irmãos, não pode. A mensagem de Deus, irmãos, aprenda isso. Meu Deus, como é que a igreja precisa aprender isso, né? A mensagem de Deus não tem o propósito de agradar as pessoas. O propósito da mensagem é salvá-los, querido. A mensagem não tem o propósito de entreter, mas de levar à conversão, sabe? É isso. Gente, Ezequiel, Deus aparece para Ezequiel e diz assim: Ezequiel, está vendo essas pessoas que vêm todos os dias te ouvir? Elas não estão interessadas naquilo que está falando para elas. Tu és, eu vou usar a Bíblia Viva, a nova Bíblia Viva, tu és entretenimento para eles. É um passatempo. Eles vêm para cá, eles gostam de ouvir. O profeta recebeu a mensagem de Deus. O que ele tem para dizer? Irmãos, isso denuncia muito da igreja hoje. Aqui no Buriti eu acho que não tem. Se tem, eu desconheço, né? Mas tem um profeta lá em tal igreja e todo mundo corre para a igreja para ouvir o profeta. Tem um outro profeta agora lá em tal bairro lá e as pessoas correm para lá. Lá em Imperatriz é assim, irmãos. É o tempo todo, o tempo todo. Tem sempre um profeta, uma profetisa em algum canto falando e as pessoas correm para lá, irmãos. É um negócio impressionante isso. É porque elas querem ouvir Deus. Na maioria das vezes, querido, é apenas entretenimento. Entretenimento. Eu quero ver o novo. Eu quero ver Deus falando. Elas não querem mudanças, elas não querem uma palavra para mudar. Se a profeta trouxer, uma profetisa trouxer uma palavra de confronto, ela vai dizer: isso não é de Deus. Há muitas e muitas pessoas que vivem de igreja em igreja, querido, de lugar em lugar, procurando uma palavra de Deus, mas não é que elas querem que Deus fale com elas, querido. Não é, irmãos. Ou se estão buscando isso, elas querem uma palavra de consolo. Irmãos, sabe uma coisa interessante, querido? Às vezes eu oro por isso e quando eu estou orando me dá assim, um certo medo, né? Porque assim, Senhor, seria bom se o Senhor me apontasse o caminho, me dissesse o que fazer. Aí eu lembro de Israel, irmãos, que saiu do Egito. Porque Deus deu para eles tudo o que eles precisavam. Irmão, você consegue imaginar? Primeiro, tem um homem de Deus à frente, Moisés, falando da parte de Deus. Segundo, tem uma nuvem escura durante o dia, tem uma bola de fogo à noite, guiando o povo, mostrando o caminho. E mesmo assim, queridos, sabendo tudo que Deus queria deles, todos eles morreram no deserto por desobediência ao Senhor. Um negócio perigoso, irmão, sabia? É um negócio perigoso. Porque quando a gente pergunta alguma coisa para Deus, geralmente nós já sabemos o que queremos ouvir de Deus.
Se Deus não disser aquilo que nós queremos ouvir, irmãos, a gente não obedece. A gente não obedece. Eu vou parar por aqui, irmãos, porque a gente vai orar agora, tá bom? Semana que vem a gente continua no nosso livro, tá? Eu quero que você entenda, querido, e eu preciso que você faça um esforço. Esse livro, irmãos, mas esse livro, ele é extremamente contemporâneo, ele é atual para nós. Atual. Ele está descrevendo a igreja brasileira em pleno século XXI, no ano 2024, começando 25. Parece que foi escrito ontem, porque a realidade tratada aqui é a realidade vivida por boa parte da igreja hoje. Então, faça um esforço, querido, para que você não perca as terças-feiras, tá bom? E ouça a palavra de Deus. Vamos nos colocar de pé, por favor? Senhor, nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós bendizemos a ti. Senhor, nós damos graças ao Senhor, Pai. O privilégio, Senhor, o privilégio de estarmos aqui. A oportunidade que nós temos, Pai, de ouvir a tua palavra. Meu Deus, fale conosco, Senhor. Fale ao nosso coração, Deus, em nome do Senhor Jesus. Abra o nosso entendimento, Senhor. Dá-nos um coração desejoso de ouvir a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E que ouvindo a tua palavra, Senhor, o nosso coração seja comovido, Pai, e nós possamos praticá-la para a glória do teu nome. Nós oramos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.